conhece, só para contextualizar aqui quem é cada um, a Peitu é uma plataforma de sistema de reserva para empresas de turismo. A gente já atua no mercado já há 7 anos, é uma startup nascida aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós inclusive somos sediados aqui no Sebrae, e a gente já está há 7 anos atuando no Brasil todo. Então, assim, alguns anos atrás a gente já teve um contato com a ERTS e com o CAGM, através do sindicato. Eles trouxeram essa demanda, a gente vem conversando, já também, através do Sebrae também, que comprou a ideia, né, viu a importância do projeto. E aí a gente está apresentando hoje, que vai apresentar para vocês, um escopo da ideia para poder vocês entenderem. A gente não vai entrar tanto em questões tecnológicas, o objetivo não é esse, mas se for necessário a gente está com um time também de tecnologia aqui para poder aprofundar alguma coisa mais específica. Mas a ideia é mostrar o conceito do projeto, o que ele visa resolver de problemas, quais são os ganhos que se geram para o ecossistema. A gente está falando de um projeto inicialmente para a categoria de bug, por ser o principal produto turístico que é vendido pelo Estado, mas ele é a porta de entrada para a gente pensar um modelo, né, que a gente chama de MVP, um modelo de produto inicial, mas que isso pode ganhar escala para todos os produtos turísticos do Estado. Como acontece lá em Bonito, né, que hoje eles têm um sistema do voucher único lá, que não resolve todos os problemas que tem em Bonito, mas ao mesmo tempo Bonito é referência para o Brasil todo através do sistema de voucher único. Então, assim, a gente já conhecia o sistema do voucher único de lá, a gente tem uma integração no nosso sistema atual em parceria com o pessoal de lá também. Isso é um outro produto que a gente tem, mas a gente já conhecia o produto. E esse ano a gente teve a oportunidade de participar do evento que Ives falou também, e a gente esteve lá nesse evento e pudemos conversar com o pessoal, entender a dinâmica. E o grande ponto lá, que eu acho que esse é o mérito de ter essa reunião hoje aqui, para poder estar trazendo todos os agentes que fazem parte do ecossistema para poder conversar, é porque lá funciona, porque tem o envolvimento realmente de todos os setores. Então você tem lá a prefeitura, os atrativos, os empresários, Secretaria de Finanças, né, a parte tributária. Então está todo mundo alinhado e todo mundo se beneficia disso, né? Seja as empresas, seja o turista ou seja o ente público. No caso lá, a Prefeitura de Bonito e inclusive também o Estado do Mato Grosso do Sul, que também está envolvido dentro desse projeto. O nosso se diferencia em algumas coisas que tem lá. A gente usou como referência Bonito porque é uma referência para o Brasil todo, esse projeto deles, mas o nosso diferencia em alguns aspectos pelas características peculiares que é do modelo do negócio do bug, certo? Então, o conceito, a ideia de um sistema de voucher único. E aí se ele funcionasse? É igual a senha que eu tô pegando aqui do Wi-Fi. Onde é que você conseguiu ser no Wi-Fi? Tem que botar no book, no Wi-Fi. Aí você é um protocolo danado, Ives, isso aqui. Mas você não tem no Sebrae, não? Visitando? Tem, mas pega com senha também, botando no Facebook. Porque o meu já está cadastrado faz tempo. Você pega pela coisa. Tem que ir lá no QR Code, né? Não, tem que inserir o danado no código agora, peraí. Bom, então vamos lá. O objetivo do sistema, a gente está chamando de sistema de voucher único, mas não, assim, Solange, vem cá. o sistema ele é muito mais amplo do que simplesmente gerar um voucher para a utilização do serviço. A ideia é que a gente consiga gerenciar, estimular e fomentar o turismo para formalizar o máximo possível da operação turística no estado, né, eliminando o turismo informal ou ilegal e contribuir para a operação de passeios de booking, onde eleva o nível de qualidade do serviço. Isso a gente pode perceber. Eu vou sempre ficar fazendo o elo lá com o modelo de Bonito, porque foi a experiência mais próxima que a gente teve, todo mundo não, assim, Ives esteve lá, Solange também esteve com a gente, e Hertz e Cadmo, e eu vou ficar fazendo esse paralelo porque assim, o que a gente percebeu lá é porque eleva não só a questão do uso da tecnologia, eu acho que a tecnologia é o meio do caminho, aí não é o objetivo do negócio, mas o principal ganho tem sido no ganho da qualidade do serviço como é prestado na região. Então lá, como eles falaram, a gente percebeu a ausência de panfletagem, disputa de preço, desordenação na prestação do serviço, acompanhamento pela prefeitura e pelos órgãos de controle sobre uso e capacidade de carga, sobre qualidade do serviço que é prestado, sobre ocorrências de incidentes que acontecem, identificação do perfil do usuário que compra o serviço. Então, assim, lá eles têm, eu acho que 60 atrativos, eu acho alguma coisa assim que é gerenciada, é um número bem... Tem desde atrativo gratuito a atrativo que custa R$2.000 o ticket.
e eles conseguem ter o entendimento de perfil de público para cada atrativo. Então, assim, é bem interessante como eles conseguem gerenciar. E esse é o nosso objetivo com isso. Então, a gente mapeou alguns pontos, né? Aqui tá alguns pontos que a gente identificou como problemas que a gente tem hoje, mas não se limitam a esse, né? Então, assim, pela análise com relação aos bugueiros, a venda do serviço a preço justo. Eu acho que não precisa dizer para ninguém como os preços não são, não é nem que não sejam tabelados, mas o quanto você vê preços fora da realidade do que se pode praticar. Isso naturalmente faz com que a qualidade do serviço é mal prestado. Se eu tenho um prestador de serviço oferecendo um preço que ele não está cobrindo o custo de operação dele, ele tem depreciação do produto dele, do equipamento, que é um equipamento que envolve segurança do passageiro. Então, assim, você, através de uma depreciação de preço, você coloca em risco toda uma cadeia que está envolvida ali, né? Não é só o prestador do bugueiro em si, mas todo o serviço que é oferecido para o turista é comprometido com isso. Compromete o destino, né? Assim, compromete, inclusive, o destino, que a imagem dele é muito refletida em cima disso, né? Então, assim, se acontece um acidente e o cara não tem um seguro, não tem nada ali, às vezes o cara está rodando num bug que tá, ou o motorista está ilegal, ou o bug está irregular, isso causa um prejuízo gigante. Guerra de preço, então, assim, as margens são reduzidas. Turista com pouca informação sobre roteiros, é uma coisa que a gente, através do sindicato, a gente mapeou e viu que a dificuldade, muitas vezes, quando você não tem bons profissionais, que em todo local a gente sabe que tem os bons e tem os maus, e muitas vezes o turista é lesado no que ele está comprando, porque não está muito claro quais são os roteiros. Então, assim, tem o roteiro litoral norte, é quanto? Eu dou o preço que eu quero, porque eu faço o roteiro e a pessoa não sabe para onde eu vou levar. Então, assim, acontece isso, infelizmente. Desorganização nos acessos aos parques de dunas. Então, hoje, pelo que a gente entendeu, se eu falar algum ponto que esteja distorcido, você pode complementar, por favor, Caio e Hertz. Com relação aos acessos de parque, então, assim, não há um controle, então qualquer bug ou qualquer operador consegue ter acesso ali e oferecer o serviço sem tanta qualidade. E reclamação na qualidade do serviço, que é identificado. Muita gente falando mal de prestadores de serviço e não há um controle de como atuar com esses operadores para qualificá-los, melhorar o índice do serviço e aumentar a reputação do destino, né? Consequentemente do serviço e do destino. Então, esses só são alguns dos pontos. Mas, por exemplo, outro problema que a gente acabou não colocando aqui, mas que para o destino a gente não consegue mapear, você não consegue ter com exatidão quem é o cliente que consome o serviço. Então, assim, a gente tem alguns produtos de roteiro de bug, mas eu não consigo saber com exatidão quem é o perfil do estado que compra mais o ticket mais alto ou o ticket mais baixo. Onde é que tem hoje? Quantas pessoas fizeram passeio de bug hoje? E quem são essas pessoas? Para onde elas foram? De onde elas vieram? Então, assim, e isso dificulta muito em estratégia de divulgação do próprio destino. Então, muitas vezes, a gente tem um investimento alto, sei lá, para São Paulo. Mas quem compra mais bug pode ser que seja o cara de Minas Gerais. E essa informação, ela chega geralmente com atraso. E raramente ela chega com exatidão, porque você não tem precisão na coleta dessa informação. Então, assim, só para contextualizar em termos de conceito, né, o voucher é um documento onde vai ser registrada a prestação dos serviços. Então, assim, quando a gente fala, a geração do voucher é um bilhete que ele é gerado para poder controlar, mas a partir do voucher que eu tenho todos os dados ali consolidados para poder trabalhar essas informações. E o sistema é um sistema de gestão de turismo como um instrumento forte para a ordenação da atividade, né? E onde é que fica a lei de proteção de dados nesses vouchers? Todo o sistema hoje, com relação à proteção de dados, a gente já, hoje na plataforma atual que a gente utiliza, todo o sistema é baseado em respeitando a lei de política de dados. Eles assinam. A gente tem dados sensíveis e dados não sensíveis. Então, assim, alguns dados você pode coletar do cliente sem a necessidade do aceite dele. Outros, que são específicos, você tem os termos de uso e você pode coletar. Obviamente, tudo depende de para que você coleta e como é que você armazena, gerencia essas informações. Mas isso aí não é dificuldade. Não é dificuldade. A grande questão é como é que você coleta o dado e o que, é que você faz com ele e como é que você deixa isso claro através da sua política de privacidade. Se você deixa isso bem claro com o cliente, não é problema. Até porque dado a gente está deixando ele em todo canto, né? Muitas vezes sem nem saber como é que está sendo feito. Mas, assim, todo o trabalho de dados dentro do sistema, ele passa por essa análise com relação à LGPD. E aí, como eu falei no início, né? O sucesso desse instrumento, ele não é um mérito do sistema, ele não é um mérito da categoria do bugueiro, mas ele envolve toda uma cadeia. Então é muito importante que todos os envolvidos estejam realmente entendam como é que ele pode usufruir
do que o sistema pode gerar, quais são os ganhos que ele gera para que isso possa gerar sucesso no retorno que se espera que ele gere para todo o ecossistema. E aí, com resultados esperados, o que a gente imagina, né? Ampliar o alcance e divulgação dos serviços. Quando eu vou falar aqui um pouco da parte de sistema, a ideia é que a gente passe a ter um canal único, vamos chamar uma plataforma, um portal para a venda do serviço de passeios, mas também essa venda esteja na mão dos receptivos, esteja também na mão do próprio bugueiro. O bugueiro, enquanto um prestador de serviço, ele tem a autonomia da venda do serviço dele, certo? Isso não vai se tirar, para deixar claro para todo mundo. Todo mundo vamos imaginar que todo mundo aqui é bugueiro, todo mundo é o seu próprio canal de venda também. O que ele vai passar é só pelo controle dentro do sistema de voucher para poder ter a emissão do documento, que é o que dá a permissão de uso da exploração da área de duna, basicamente. Melhorar o preço final, porque a gente consegue, através disso, por exemplo, o que a gente viu lá em Bonito, você não tem, você pode rodar na cidade toda procurando o atrativo e você vai pagar sempre o mesmo preço. Você vai escolher pela qualidade do atendimento. Basicamente é isso. Mas se você quer fazer, sei lá, uma flutuação no rio tal, Sucuri, você vai pagar um ticket, sei lá, R$200. Você pode ir nas 42 agências que operam lá em Bonito, as 42 praticam o mesmo preço. A grande questão é porque eles têm o controle de quem está comprando e aí com isso eu consigo ter o controle de capacidade de carga, que é um ponto importante para o município poder também ter o seu controle, seja para receita, para fluxo de turista ou qualquer outra informação. Melhor organização dos roteiros, porque a ideia é que os roteiros estejam claros para o cliente. Então, assim, já pegando aí o caso dos parques de dunas, a gente tem 2, 3 parques de dunas e os roteiros podem ser diferenciados com acesso a determinados parques. Quando se emitiu o voucher, a ideia, por exemplo, se eu comprei um roteiro completo, o mais completo de todos, que vai passar por 3 parques de dunas, eu vou ter 3 QR Codes no meu voucher e lá eu vou ter um mapa do roteiro que eu vou fazer. Então, assim, para quem está comprando, eu faço muita comparação. Antigamente, quando você pedia um táxi, você entrava no táxi, você não sabia para onde o taxista ia levar. Você sabia para onde ele ia levar, você não sabia o caminho. E aí você não sabia quanto é que ia dar a conta, né? Hoje, quando você pega um Uber, você sabe exatamente para onde ele vai, onde ele vai lhe deixar e você sabe qual é o valor. Então, assim, o cliente, quando ele passar a comprar e ele tem esse documento mostrando para ele os pontos de visitação, os QR Codes que vão ser bipados e do outro lado da gestão, você passa a ter o controle de saber, o Ives comprou um passeio, às 10h15 ele bipou no primeiro parque, às 10h50 ele bipou no segundo parque, e você tem um controle para saber exatamente onde ele bipou cada horário, você começa a ter um acompanhamento, um controle para poder identificar como está sendo a prestação daquele serviço. O cara bipou do primeiro parque por segundo em menos de meia hora, então significa que o cara cumpriu, não cumpriu um tempo estimado que era para ser feito com qualidade aquele serviço, né? O cara acelerou demais, correu demais, então tudo isso a gente consegue mensurar através dessa coleta de dados. O sistema ele vai captar os leads, né, de todo mundo que já está comprando, não é isso? Todo mundo que compra, ele passa por um cadastro prévio para poder a compra ser feita. E aí a gente pode usar esses leads para ofertar os outros atrativos, a gente pode estar enviando... Isso tem a ver com a questão da LGPD. Aí vai depender muito na hora da compra, se você pede o aceite do cliente, se ele concorda para poder fazer algum tipo de ação com o dado que ele está disponibilizando. Melhorar o índice de satisfação, né? Então, assim, quando eu passo a elevar o nível de quem presta o serviço, naturalmente a satisfação passa a subir, porque você passa a controlar também e evitar que mal prestador de serviço ele continue executando serviço com baixa qualidade. E uma das funcionalidades dentro da plataforma é você ter a coleta pós-evento. Então, assim, como eu falei para vocês, que na hora que o turista ele vai fazer os 3 parques de dunas no passeio e ele bipou os 3, no sistema identifica o quê? Que esse cara já fez os 3, fez o passeio por completo. Após a conclusão do passeio, esse cliente recebe um e-mail com uma pesquisa qualitativa para a gente avaliar não só o bugueiro. O objetivo não é aqui. Quais os 3 parques de dunas? São produtos que a gente vai definir quais são os produtos. Não, eu sei quais os 3 parques de dunas, que eu quero saber quais os 3 parques de dunas. Tem o Santuário das Dunas, A Lagoa de Jacumã, ela é internacional, conhecida geral, somente que o pessoal não vende a Lagoa de Jacumã. Aí vende o quê? Vende o Pagos mentindo para o turista. Aí onde eu quero jogar a qualidade de quê? De jogar a qualidade da Lagoa de Jacumã. Aí eu estou como representante da Lagoa de Jacumã. Entendeu? Aí eu queria jogar essa qualidade da Lagoa de Jacumã e a gente jogar a qualidade do passeio para a gente vender Jacumã.
A questão Entendeu? do roteiro, isso é personalizável, certo? Então, assim, Sim. eu não conheço como é que é o roteiro por completo, mas foi criado um quarto parque de duna. Como é que isso vai ser criado enquanto produto? Vai ser cadastrado dentro do sistema, vai ser criado um passeio, passeio de bugre, sei lá, todo RN. Sei lá, o nome lá vai ser criado e eu vou ter todo o roteiro dentro dele. e- Como se e- ele vai pudesse entrar- parar nas localidades. E o cliente E- Se escolhe. ele pudesse parar nas localidades. Eu quero ir nesse Inclusive, caminho, parar em Jacumã e continuar. Né? Inclusive, eu já estou com uma venda de galinhos. Galinhos, que é que eles falou, eu já conversei com o proprietário já está em negociação com a gente, para a gente vender galinhos também. Aí é onde está galinhos. Eu não estou querendo jogar nada dessa. Porque sempre... Ele está apresentando como é que vai funcionar o sistema. Os produtos vão ser definidos depois. Ninguém está falando em produtos aqui. Ele está falando no sistema como é que ele funciona, Então, a somente. definição do sistema, entendeu? O produto é uma questão comercial. A gente vai ter um roteiro de bug, sei lá, por dentro de Natal. Com esse Natal de bug. Aí cria-se o produto e se aplica dentro do sistema. Litoral Da Sul, plataforma. né, que vai Como formar- falou, Litoral Sul, que hoje a gente não está falando aqui de Litoral Sul, mas é um produto que pode entrar em todos os outros. Passeio das águas. Então, assim, na questão da satisfação, a cada roteiro finalizado, a cada atividade, a gente vai ser enviado para o cliente um e-mail com avaliação, quando o objetivo não é avaliar somente o prestador de serviço, mas avaliar o roteiro, cordialidade, manutenção de veículo, sinalização, algumas possibilidades, não que sejam essas, mas assim, a gente pode coletar e deve coletar informações variadas. Porque muitas vezes, o serviço não foi bom, mas às vezes o cara não achou que foi bom porque, sei lá, pegou uma estrada ruim. E aí o cara condena que o serviço não é bom por uma estrada. Não gostou do passeio porque choveu, a alimentação não é boa ou é muito cara. Então é importante entender porque o cara não gostou, a culpa foi do bugueiro. Não, pode ser outros fatores que estão influenciando nisso. E aí... falando complementa ali, Marcos, que tem uma vantagem também para o turista, né? Que é aquela situação que já acontece hoje em dia de compartilhar passeio, né? Por exemplo, tem um casal que quer fazer o passeio e às vezes o valor é relativamente alto para ele pode compartilhar com outro casal. E aí o sistema pode fazer essa integração, sabe? Eu vou entrar nos pontos bem específicos do produto em si, né? Do sistema em si. Mas assim, falando aqui da questão dos benefícios que envolve todo mundo, né? Pro bugueiro, a questão de maior visibilidade online. O que a gente identifica é que a maioria dos prestadores de serviço, eles não têm presença digital, né? Isso a gente já é notório. Então, assim, muitas vezes a venda do bugueiro, ele faz o passeio dele de dia, no final do dia ele vai prospectar cliente em hotel, em algum local para poder conseguir. Então, assim, a ideia é trazer ele para dentro de um portal e gerar maior visibilidade. O conceito da venda, ela tem dois modelos de venda. Eu vou falar um pouquinho, já estou falando aqui do bugueiro, porque assim, no portal, a gente vai trabalhar num sistema eu vou usar a palavra rodízio, mas assim, é num modelo que ele é dinâmico. De que forma? Que todo mundo seja contemplado. Vamos supor que todo mundo aqui é bugueiro, então assim, agora é a vez de quem na fila. É basicamente uma fila de táxi quando ele está num ponto, né? Então assim, quem é o da vez? O da vez é o Ibis, pronto. A próxima venda que entrar no sistema, eu pego para a agenda de Ibis. Rodou, a próxima venda que entrar é a do Cadmo. E assim vai. E aí Cadmo vai lá para o final da fila e ele vai alocando. Então assim, a ideia é que todo mundo tenha essa visibilidade na forma dinâmica, mas também não impede, como eu falei, que cada um é o seu próprio vendedor. Então, sei lá, o Hertz hoje, ele foi lá e fez uma venda direta, vendeu para um turista. O Hertz sai da fila, porque ele já fez a própria venda dele. Então assim, isso não tira a questão de mercado de cada um pode ter o seu site próprio, pode ter o seu canal de vendas, suas parcerias com os hotéis para poder vender para o consumidor final. Mas aí nesse caso, digamos, ele já teve o cliente dele fidelizado. Aí o cliente não vai comprar pelo voucher, não? Ele vai vender pelo voucher porque além da área do portal, tem o aplicativo do próprio bugueiro. Que aí é no ponto que eu vou falar aqui sobre a questão da gestão. Então assim, a gente vai ter um portal único, então vamos imaginar que seria um aplicativo, seria um login dele, seria Isso. a área dele, né? Dentro do sistema. Exato, eu tenho um portal único onde, sei lá, portal do bug do RN, onde todas as pessoas vão acessar esse site para poder comprar. A venda através desse site é através do sistema dinâmico, onde eu tenho uma fila virtual e eu vou distribuindo as vendas de forma
igual para todo mundo ter a mesma visibilidade. Porém, também tem o aplicativo próprio. Então, assim, o Cadmium vai ter um aplicativo, o Hertz, todos eles vão ter o seu aplicativo. Então, assim, se o Hertz chega um cliente liga pro Hertz, Hertz, eu vi o teu Instagram e queria fechar contigo. Ele vai lá, bloqueia a agenda dele, faz a venda, manda para o cliente o link de pagamento e o processamento é feito através da plataforma. Mesma coisa que um Uber, quando um Uber pega um passeio, ele fica inexistente no sistema, ele fica inapto no sistema. Quem chamar vai chamar quem está lá na fila do sistema. Isso. Mas você O sabe Uber que fica- o Uber vai lá e atende sem estar pelo aplicativo. Atende. Não, Atende. Uma Porque não tem quantidade controle de roteiro, né? É diferente. Tem Ele- controle de rota. ele tem controle nas entradas. Eu vou ter Se controle, ele não só vai comprou, entrar como é que com ele vai voucher. passar nos voucher, com voucher. Certo. Sim, tem do voucher. É porque É, o Tem que ter que o controle de Uber rota. faz, Sistema é esse exemplo que você está dando aí do Uber, o que ele faz é uma corrida por fora. Exato. É. Para Mas ganhar beleza. mais e para ter uma Mas vamos lá, maior o bugueiro fez a lucratividade. venda por fora. Aí ele bota o passageiro dentro do bug, quando ele chegar no parque, ele Não não entra, acessa porque não não tem acessa. o QR Code que vai dar acesso ao O QR parque. Code vai bloquear. Esse é o ponto. Se você lembrar do exemplo lá de Bonito, os vouchers que a gente tinha, gerado pela agência, tinha um QR Code que era um código barra lido pelo atrativo. Então, é um conceito muito parecido. Um vendedor por fora não vai conseguir, porque é justamente quem faz essa venda por fora, geralmente é o quem está puxando o preço para baixo e está depreciando o serviço de quem faz com qualidade. Então, a gente gera visibilidade pelo portal, mas não tira a autonomia da venda de cada um. Tu tinha levantado o braço aí. Sim, é a questão do monitoramento. No caso, eu sou blogueiro, minha minha fila é daqui para Genipabu, só que na verdade eu quero o meu cliente por fora, ele quer justamente, você quer mais quanto aí para poder justamente mudar a rota e seguir um pouco mais adiante ou seguir uma outra rota alternativa. Então, como é que vocês vão monitorar isso? O grande ponto, pelo que foi levantado pra gente, e aí vocês podem complementar, cara. A questão do roteiro do bug são os acessos aos parques de dunas. Então, assim, sei lá, o último parque de dunas vai até onde? Será Mirim? Tá Saramirim, Pronto. município de Então, assim, Saramirim. o último vai lá e ele vai ter o acesso. Vai até Maracajaú. Isso a gente chama como. Isso a gente chama, o termo que a gente usa é opcional. Esse Veja bem, a termo- beira o de termo- praia, a beira-mar, ela está aberta. Se o cara não quiser comprar o voucher, e tudo, Aberta na teoria, ele vai porque poder o andar preço- na praia. porque o fluxo é lugar limitado, que não né? quiser. Ele não vai ter acesso aos parques. Mas na teoria, essa situação que o amigo colocou, de acrescentar. Você quer quanto a mais para ir mais? Exato. Pra entrar? Não, ele pode, Isso- no meio isso- do caminho, se quiser comprar, vamos dizer, Acesso a mais. Se o o- link, se- comprar se- mais, se o pagar ser- mais para entrar nos Se o outros parques. serviço Aí for desse cadastrado na ponto- plataforma, por exemplo, numa extensão até a Ave do Amor. Se o passeio padrão vai até a Lagoa de Jacumã, Mas padrão. aí a gente já não tem controle dele ir pela praia até a isso, árvore do essa amor. pergunta, Pronto, essa pergunta que porque ele está a fazendo. questão é justamente assim, o ponto de Essa é a início pergunta que eu estou fazendo. e o ponto final. Durante- E aí, no caso, eu quero mudar o roteiro. Dentro do programa, há a opção, justamente, não é questão só apenas da aquisição de um novo voucher, porque pode justamente, no meio disso aí, Adaptar o eu tenho que serviço. ter uma alternativa para poder mudar o destino também e a ponto também de saída. Ou seja, eu daqui para, sei lá, daqui para Tibau do Sul, eu decidi parar ali em Tabatinga, disse, não, eu não quero mais Tibau do Sul, eu quero que você retorne lá para Genipabu. Daqui Então, não é da assim quitação, que seria. ele dá a Não tem quitação. como, ele vai ter que comprar. O sistema Ele tá é comprando um serviço. Assim funciona, você compra a rota. O serviço, É compra a o rota serviço. 1, a rota 2, a rota pronto. Você vai Esse comprar a rota. se ele foi resolver voltar, resolver Sim, aí é- Ele dá quitação alternativo como que for o serviço O cara atendido. alocou o bug para ele. É, O cara ele vai fez voltar um pro passeio vai bug executar o pagamento, privado, ok. diferente. Ele contratou aquele serviço para ir até. Exatamente, já está pago dentro do voucher. Quero voltar. Pois não, doutor. Porque os passeios, Vitor, já são predeterminados hoje. Hoje em dia já é predeterminado. Só tem 3, 4 tipos de passeio. Então, na verdade, se o cara no meio de um passeio hoje quiser mudar, cabe ao bugueiro. Ele vai dizer, pai, aceito, não aceito, ou sei lá, ele vai locar o bug do cara por um dia para ele ir quando ele quiser. Mas hoje, quando o cara compra um passeio já assim, ele já compra, vamos fazer o passeio full, vamos fazer o A rota 1, a rota 2, a rota 3. Tem um ponto aí que o Carlos falou, que é assim, a parte de praia não vai ter o controle, porque de fato a praia está ali aberta. Então assim, se o cara, fiz o roteiro 2, vamos supor, né, que entra em um parque de dunas. Quando terminar, eu queria fazer mais tal ponto.
esse ponto que você quer é com acesso, você tem que comprar o complemento do sistema. Aí beleza, que é uma área fechada. Mas cara, vamos me leva até, eu quero ver ali a entrada do portal ali da Praia de Touros. Pronto, ali é uma área que não vai ter controle. Aí o cara vai poder pagar por fora, não vai ter como controlar isso, entendeu? Quando é vendido, quem arrecada e em quanto tempo isso é repassado efetivamente para o prestador de serviço público dele, por exemplo. Ele vendeu agora aqui no aplicativo dele. Em quanto tempo ele vai receber esse dinheiro? Pronto. Isso é tudo regra de negócio, certo? Então pode ser definido. Mas isso em média lá em Bonito, tá? É mais ou menos como é que funciona isso lá e qual é a taxa de serviço disso? Assim? Pronto. Em Bonito é porque o modelo lá ele é um pouco diferente. Os atrativos não vendem, eles são proibidos de vender. Para você vender você tem que ter uma agência. Então lá o modelo é bem... É só vendido só por agência. Se você tiver por exemplo, você tem uma fazenda com cachoeira. Se você quiser vender sua cachoeira, você tem que abrir uma agência. Tá, mas em quanto tempo você pagou na agência, mas em quanto tempo o prestador de serviço mesmo recebe isso? Aqui a gente vai definir o prazo para ser pós-prestação do serviço. Até para poder ter o controle com relação a chargeback, né, que é política de contestação de pagamento, e também para garantir que o serviço o pagamento vai ser feito com execução. Né? Isso em alguns serviços... então não vai ter retenção, vai ser no mesmo dia ou final, então? Seria o final. Geralmente sim, porque o prazo... porque tem o tempo da bandeira do cartão, aí tudo isso vai depender da questão de taxa que vai estar sendo aplicada. É por isso que eu falei, isso tem muito mais a ver com a regra de negócio que vai ser colocada, mas em prática, assim, o mais comum é que seja pós-prestação de serviço, certo? Com a compra antecipada, por exemplo, de um mês, não quer dizer que ele vai receber, não. Aquele dinheiro vai ficar como se fosse em stand-by, só vai ser liberado para ele depois que ele presta. Medido antes, né? Quanto tempo ele vai receber depois. Quando prestar o serviço, ele só recebe. Seu dinheiro não bloqueado, você só vai receber daqui a 3, 4 dias. Às vezes ele está precisando daquele dinheiro. Logo após é que concluiu o serviço, fez a leitura do código, concluído. Até porque a ideia é quando você começa a ter um modelo, por exemplo, acho que foi isso que falou, a antecipação lá em Bonito acaba sendo maior porque você acaba gerando escassez. Então, assim, a gente sabe que na alta temporada tem mais turista aqui do que bug. Então, assim, a ideia é que a gente consiga ter uma política de vender antecipadamente, porque a partir do momento que você executa, a compra vai estar sendo comprada, a compra vai estar sendo feita com uma antecedência maior, e aí o crédito vai estar liberado junto à instituição financeira. Certo? Aumentar a visibilidade, aumentar o ganho, porque eu consigo equiparar preço, e aí agora a disputa fica muito mais por uma questão de qualidade do serviço, quando for ter a venda direta, né? Quando for a venda direta no portal, não. É o modelo do rodízio, né? A questão dinâmica. Mas o preço eu consigo elevar ele, gerando maior ganho e fazendo com isso que o prestador de serviço consiga ter uma margem melhor e consiga manter melhor a qualidade do seu serviço, principalmente do seu equipamento. Maior controle, porque toda parte, controle de serviços e ganhos, cada prestador de serviço, ele vai ter, através do aplicativo, não só a possibilidade da venda, mas o acompanhamento da sua disponibilidade de agenda, né? Isso é outro ponto importante. Todos os bugueiros vão disponibilizar sua agenda dentro da plataforma. Então, por exemplo, Cádio tirou férias esse mês de agosto. Ele vai lá, tira a agenda dele, ele não participa do rodízio, porque ele foi lá e tirou a agenda dele, obviamente. Ou ele consegue também fazer o processo de transferência quando ele estiver com a venda, né? Tudo isso também é coisa que vai entrar na regra de negócio, mas ele vai poder bloquear a agenda, verificar os passeios que ele fez, os ganhos que ele está tendo, quanto ele está tendo de custo de taxa, tudo isso é através de um aplicativo para a gestão dos ganhos dele. Para o turista, né? Maior segurança na compra, então assim, pelo expertise que a gente já teve em desenvolver, o volume de venda através de internet ele só aumenta ano após ano, é cada vez maior. A gente consegue dar maior segurança para o cliente porque a gente leva mais informação, leva antecedência, ele consegue ver a avaliação do prestador de serviço quando ele estiver direcionado, por exemplo. Eu falei que cada bugueiro ele tem autonomia de venda. Então, por exemplo, o cara viu o Instagram de Cádio, aí gostou, e aí falou com o Cádio, pô, Cádio, queria comprar teu serviço. Cádio vai dizer para ele entrar no site, no portal, para poder comprar, e ele lá vai ter uma opção de colocar o código do Cádio para poder comprar. É uma outra opção. Por quê? A gente entende que esse cliente veio direcionado. Ele veio através do esforço que o bugueiro teve de marketing ou de indicação,
pela qualidade do serviço dele e aquele cliente, ele procurou por ele. Então, o consumidor vai poder entrar no portal e poder fazer essa reserva. O interessante é que ele vai conseguir consultar o roteiro com precisão, por onde passa, entender o tempo médio, né? Então, assim, vai estar muito mais clara a informação, até para ele poder cobrar. Sabe? Se o blogueiro, por algum motivo, não executar o serviço, quer dizer, pô, eu comprei e dizia que passava em três parques e a gente só bipou 2, está faltando 1. Então, tudo isso vai ficar mais fácil de comprovar a execução ou não do serviço também. Reserva com antecedência, então, como eu falei, pela maioria dos prestadores de serviço não ter visibilidade online, muita gente deixa para poder fazer a reserva no local. Eu não sei nem se tem esse dado, por não ter nada... Pergunta, qual é os 3 parques que você fala? Vamos esquecer os 3 parques. Não, fica passando pelos parques. É porque não sei. Genipabu, Pitangui e Jacumã. Genipabu, Pitangui e Jacumã. Eu queria saber qual é os 3 parques. Genipabu, Pitangui e Jacumã. Jacumã, Pitangui e Jacumã. Isso também não é para mim ter uma É ideia isso aí, de que ó. parque é esse. Então, assim, depois, se quiser, entra no Litoral Sul, do Namoro. Hoje a gente não tem informação da antecedência que é comprado, né? Então, assim, muitas vezes você não sabe quantos turistas que estão na cidade deixaram de fazer atividade porque simplesmente não encontraram um prestador que se sentiu confortável de comprar por não sentir confiança. Então, possibilita essa reserva com antecedência, com o pagamento sendo parcelado. Muitas vezes o vendedor não consegue vender com cartão, tem muito, e conseguir analisar a prestação de serviço, né? Quem que não usa o TripAdvisor para avaliar, ou quem quando vai fazer uma reserva no Booking não olha quais são as últimas avaliações de um consumidor. E isso a gente está falando do principal produto turístico do estado e as pessoas compram às cegas, né? E aí gera muito mais problema do que benefício. Benefício para o destino, né? Ser reconhecido pela qualidade de uma prestação de serviço. Então, assim, quanto mais a gente elevar a qualidade do carro-chefe, do produto que é vendido, eleva a qualidade como a marca, né, a marca Estado é vista fora, atrai mais turistas devido a essa melhoria do serviço. Consumidor que avalia bem, ele gera review para você trazer mais consumidores. Isso é dado comprovado, que você, através de boas avaliações, você consegue mais clientes. Inclusive, os próprios reviews é utilizado hoje como estratégia de geração de lead, né? Por exemplo, assim, quando você faz uma avaliação de uma empresa no Google Meu Negócio ou no TripAdvisor, isso ajuda no ranqueamento dessas empresas. Então, a gente trazer maiores avaliações vai ajudar nesse sentido. Ordenação do serviço, garantindo o equilíbrio da atividade, no sentido de ordenação, de conseguir saber se o prestador de serviço que está executando o serviço está legalizado. Uma das coisas que vai funcionar dentro do sistema é que, para o blogueiro estar dentro do sistema de rodízio ou da venda direta, ele precisa estar com tudo legalizado. Então, assim, eu sou blogueiro, meu carro está com licença atrasado, ou minha CNH está vencida, eu não entro no rodízio. A permissão da A minha permissão, né, junto à secretaria. Então, assim, os documentos que são necessários para poder operar, eu tenho que estar com ele em dia. Senão eu não consigo rodar. Então, isso por si só você já vai tirando algumas situações que acontecem no dia a dia. E informações consolidadas, como eu falei, a gente não consegue hoje, em tempo real, isso a gente consegue ter em tempo real porque o dado está lá dentro do sistema. Então eu consigo saber, nesse momento, quantas pessoas estão bipando em determinado QR Code, em determinado parque de Duna. Eu consigo saber hoje quem foi que embarcou para poder fazer passeio, são turistas de que estado que estão rodando, qual foi o produto que está sendo mais vendido, o roteiro 1, 2 ou 3. E aí a gente consegue, inclusive, limitar. Houve uma pré-venda absurda para o parque 1X. E a gente sabe que a capacidade do parque... excede a capacidade de carga. Que excede a capacidade. A gente vai conseguir, o sistema Fazer vai o conseguir manejo, né? limitar para fazer o manejo. Como é feito hoje em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Lá em Bonito eu passei 2 dias esperando por uma venda. Esperando isso, exatamente. O sistema já reloca a data. Esse é um dos benefícios para você ter controle de capacidade de carga, para você Isso. adequar a depredação do ambiente, ambiental, questão ambiental. Então, assim, oi? Não só a questão do controle do estoque, porque assim, o estoque basicamente a disponibilidade do operador. Então, assim, se todo mundo aqui é blogueiro e faz um passeio por dia, eu vou ter a quantidade de pessoas vezes um. local, pode ir 500 passeios. Chegou 500, acabou. Isso, ele vai tirar do controle para poder atender. Por exemplo, Maracaju já tem esse controle hoje com relação à parte de mergulho, né? Então, assim, isso vai ser cada vez mais comum em destinos que você tem ali. Eu até perguntei isso porque
eu não sei se cria uma preocupação ou se, porque na verdade eu acho que é um grande benefício. Eu acho que, não sei se vocês já analisaram, mas essa unificação da venda, ela cria um potencial muito grande de venda. Todo mundo pode estar vendendo passeio. Se você tiver um link de um QR Code que lhe direciona para o sistema, o bugueiro que está em Genipabu, ele pode estar em parceria com a barraca, onde o turista senta para tomar alguma coisa, ele vai lá, quer fazer um passeio de bug, a barraca vende para aquele bugueiro, ele está vendendo o login daquele bugueiro, enfim, o acesso àquele bugueiro. Ou até mesmo o sindicato chegar e fazer uma campanha publicitária e colocar em todas as paradas de ônibus de Ponta Negra um QR Code dizendo faça um passeio de bug agora. E o cara chega lá e clica na coisa. Então isso vai abrir uma gama de venda gigantesca. E assim, eu identifiquei isso como uma benesse, mas na verdade isso pode causar até esse overbook de passeio. E daí o sistema ter essa obrigação de controlar e dizer, não, para sábado já não tem como. Como é teu nome? Rogério. Esse problema já acontece hoje. Então, exatamente. Porque acontece e ninguém nem sabe. Porque, por exemplo, é como eu falei, assim, vocês que são do sindicato, estão diretamente, quantos passeios foram rodados essa semana? Alguém sabe? Não sabe, não Ninguém tem sabe como. nada. Não sabe. A gente Não sabe, mas não sabe com exatidão, assim, na hora. A gente sabe pelas douradas, né? Que o passeio Temos completo. acesso ao único patrimônio que tem o controle hoje. A associação Quem tem o controle? do estado do Rio Grande do Norte que tem todo o limite de venda de passeio. Lá nas douradas, É um mercado muito grande, através de divulgação. Inclusive, Todo mundo pode estar investindo na divulgação da venda do passeio. Eu acho isso é fantástico. Mas falta um negócio. Pensar que você pode estar vendendo passeio em qualquer lugar, fazer uma campanha publicitária. Olha aí, Marcos, 126 hoje. A prefeitura chegar e colocar uma placa lá em Genipabu, faça um passeio de bug aqui. Tá lá o QR Code no sistema e o cara... 126 carros. A outro serviço ou a Esse sistema é Continuando. A gente tem, hoje a gente tem Coloca o aquário, você coloca o logo após drone, Genipabu. Então a gente sabe quantos bugs passam lá todo dia. Então hoje foram 128 bugs. Comprados. Na média é 120 bugs por dia. Então, assim, a questão do dado que você falou, Rogério, a gente entende que tem essa preocupação do quanto vai se gerar, e o objetivo não é gerar mais venda do que se permite, é justamente o contrário. É potencializar ao máximo a venda, respeitando o limite. Não, exato. Que é justamente para poder você gerar mais negócio É para como eu quem disse, eu opera. identifico o primeiro é a venda, que eu acho que vai ser um estouro, vai ser maravilhoso para o passeio de bug, porque vai ser fácil vender passeio de bug. Agora deixa eu dizer assim, a gente eu vou ser bem sério aqui para vocês aqui, porque eu gosto de ser polêmico mesmo, porque a presidente, a secretária de turismo do estado, ela é contra da, ela é do PT e ela é contra a legislação. Ela é contra a legislação. Eu não vou entrar em questão partidária aí, não, porque aí já não é minha área. Se houvesse uma denúncia, dava problema grande. Aí eu estou dizendo, sem medo de errar. Agora, se eu sou polêmico, por quê? Porque existe um ordenamento e ela não cumpre o ordenamento. E ela pega um atravessador e bota no meio do caminho. Aí onde vem os atravessador, pela praia todinha, que você está querendo resolver. Que eu acho ótimo, excelente. Entendeu? Agora, se a pessoa chegar, aí eu tenho vários documentos numa ação civil pública mostrando que ela é legal. Entendeu? Bom, aí já não é minha esfera. Aí eu estou dizendo aqui como é, para você saber aí onde vai a venda dos passeios. Por quê? Porque tem os atravessadores nas praias que atravessam. O objetivo aqui é justamente a gente conseguir. O objetivo aqui é justamente conseguir minimizar e mitigar esses pontos, né? Não, aí eu tenho uma cooperativa que custou R$1,5 milhão, que está lá, R$1,5 milhão, que o governo do estado, o governo federal, não cumpre o correto. Vai lá, Flávio, terminei a apresentação por caridade, senão a gente encerra essa reunião. Ele ajuda tanto na esfera do marketing, porque eu consigo, baseado no que eu tenho de histórico, saber de forma mais precisa onde eu devo investir e onde é que o meu investimento está dando mais retorno para o público que eu quero que consuma o produto. É um produto que tem um ticket considerado médio para alto, né? Se você comparar com outros produtos. Então, assim, precisa ter uma estratégia muito assertiva para você vendê-lo. E hoje a gente,
a gente consegue, através de poucas informações, até a senhora estava aqui, ela falou sobre a questão da LGPD, mas assim, com poucas informações, eu consigo cruzar, por exemplo, a origem do comprador, sei lá, o comprador que está fazendo agora no site comprando, ele é de Minas Gerais, e ele compra um produto para data X e ele compra um determinado produto de ticket tal. Eu consigo cruzar essa informação para poder determinar um perfil sem precisar necessariamente revelar quem é essa pessoa. Isso é a questão de LGPD, né? Eu tenho dado, mas eu não preciso saber quem é. Sim. Eu não sei quem é Solange, mas eu sei que é uma turista que comprou lá do Rio de Janeiro um produto de R$800 com antecedência de 30 dias, num valor de R$800 parcelado em 3 vezes, e ela vai fazer tal roteiro. Então, assim, eu saio cruzando isso e a gente consegue trazer muita informação interessante para poder fazer... Identificar o target, né? Exato. Não só o target, mas eu consigo identificar perfil de antecedência de compra. Uhum. Por exemplo, com quanto tempo de antecedência a pessoa compra hoje um roteiro aqui para Natal? Ajuda até na entender o público. A entender o público da alta estação, da baixa estação, que é público de férias escolares, não sei o quê, o perfil, se é família, se não é, se é acompanhado, se é criança, se não é. Olha o resultado desse para Improturno, por exemplo. Para fazer uma ação. Para poder fazer uma ação para entender que é quem é que deixa um ticket maior, com que tempo de antecedência ele compra para poder entender quando eu devo fazer uma ação para ativar esse consumidor, né? Muitas vezes, o cara está comprando o roteiro com menos de 30 dias de antecedência. Então, assim, o momento de decisão de compra dele está ali entre 20 e 30 dias, ou está mais, né? Muitas vezes você não consegue ter isso, até porque isso está muito pulverizado. Quando eu trago isso para consolidar dentro do sistema, eu tenho isso de forma integrada, fica mais fácil de ler um dado, porque eu tenho informação que o Cadmo me disse que ele vende assim, beleza, o Cadmo não é realidade, o Ibis vende como? Pode mudar completamente hoje, porque também pode ser que a comunicação que um usa é diferente da comunicação do outro, então tem vários fatores que vão afetar isso. E aí, de forma resumida, como é que se funcionaria a ideia? Tem um portal online onde o processo da venda massivamente ele se concentra nele, mas não exclusivamente nele, onde o modelo vamos pensar no modelo como a Booking ou qualquer outro portal onde eu tenho vários serviços lá prestados, onde eu posso ter o descritivo com informações, valores, informações detalhadas daquela atividade, e a venda ela é feita através de rodízio, ele acontece de forma dinâmica. Mas como eu falei, deixando que cada um também possa fazer sua venda, porque cada um tem autonomia de livre mercado. O turista efetua a reserva, né, podendo passar lá com cartão de crédito ou com outros meios de pagamento, como o Pix também, que pode ser utilizado dentro do sistema. A partir da reserva feita, aqui a gente colocou que a reserva é feita pelo portal, mas reforçando, também pode ser feita diretamente pelo prestador de serviço, pelo bugueiro, através do aplicativo dele e o pagamento sendo feito, mas todo o controle do acesso aos vouchers para utilização sai de dentro do sistema. Quando o voucher é emitido, ambos recebem notificação. Do lado do bugueiro, ele recebe notificação do cliente que ele vai atender, data, o horário é bloqueado na agenda dele para que ele não entre no rodízio daquela próxima data que vai ser selecionada, porque o rodízio é uma combinação de disponibilidade do bugueiro e de agenda de quando o cliente vai fazer. Por exemplo, foi vendido hoje para o Cadmo. O próximo cliente que vai pedir para hoje já não pega mais o Cadmo, mas se o cara está pesquisando para uma outra data, naquele outro rodízio do outro dia, aquele prestador de serviço ele volta a participar do E se o bugueiro não puder, por algum motivo pessoal, ele já recusa. Sai da reserva. A venda acontece porque ele estava disponível naquele momento, a venda é efetivada, mas vai ter o gatilho interno de ser feito a mudança para um outro bugueiro. Ele vai poder disponibilizar. Uma dúvida aqui. E a localização para esse bugueiro pegar o cliente? No processo da compra, quando o cliente faz... Porque eu posso comprar, né? Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu posso comprar com bem antecedência e ainda não saber qual é o hotel que eu vou estar. Você está entendendo? Isso tem que ser pensado também. Não, interessante. Vai ter um campo no sistema onde ele vai dizer onde ele está hospedado. Se ele não souber, no momento da compra, já que você comprou com muita antecedência, você vai deixar em branco e o sistema vai notificar você próximo da data para você informar, para poder o bugueiro saber onde deve pegar. Além disso, nos seus dados vai estar lá seu telefone, e-mail, para poder o contato ficar aberto com o bugueiro. Então, vamos imaginar, você comprou o passeio do Ibis, o Ibis já recebe seus dados, você já recebe o contato do Ibis também. Então, ali naquele momento você vai poder falar com o prestador de serviço, não vai ficar oculto quem é o prestador para você não. Então, assim,
O voucher ele é gerado, e aí ele é gerado com as características de acordo com o produto que ele está comprando. Então, o produto vai estar parametrizado dentro da plataforma e o cliente, quando ele receber o voucher, vai estar a informação de cada área que ele vai ter acesso, o tempo de duração, em média. Só ia fazer uma pergunta em cima da colocação que ele falou. Onde pegar o bugueiro? Porque pelo serviço de bug, digamos, o bugueiro credenciado em Natal, ele só pode sair a partir daqui de Natal, digamos. O bugueiro de Extremóis não pode pegar o bugueiro de Natal. Então, o próprio sistema já vai estar colocando isso, os credenciados de cada cidade, o ponto de partida dele. Sua área de atuação. Na área de atuação. Sou polo. A legislação hoje em dia, ela é unificada. É unificada. Não. É unificada. Isso também. Você pode, não, você saindo de Natal, você pode ir para as outras cidades. Mas não existe documento, não existe nenhuma legislação nesse sentido. Quem unificou foi eu, lá com Caxias. Quem unificou foi eu. Isso é uma regra. Isso é uma regra que pode ser definida na plataforma, certo? Então, assim, Quem unificou foi eu. Só não é Bahia Formosa. a ideia é que dentro da plataforma a gente atenda os requisitos de legislação que tem. Então, se, por exemplo, se exige dizer, o ponto de partida dentro de região tal não pode pegar em Natal, então passeios que saem de Natal só entra no rodízio aquele que está ali. O cara de Natal, mas não está com a documentação, ele também está fora. Então, tudo isso é regra. Então, por isso que esse nome, essa troca com todo mundo aqui, tem uma lei, uma legislação que impede tal situação. Isso vai ser tratado na regra para poder evitar. A Marcos é lá de Ceará-Mirim, ele não pode vir buscar passageiro aqui. E qual é o passeio que sai de Natal? É o roteiro 1. Pronto. Eu não entro no rodízio do roteiro 1. Tá certo. Por uma questão de impedimento. Opa, aqui. Isso aí vai ter uma certa influência também na questão do ISS. Entendeu? É importante até discutir, discernir esses pontos, porque na parte de tributária, aí vem a questão, assim, a ideia do aplicativo é ótima, mas a execução dele, inclusive na questão do pagamento de tributos, é que é um ponto X da questão. Que a gente tem a questão do ISS. Quem vai para aonde, no caso, se eu pego um boi aqui, eu passo por 3 municípios, e estou exercendo atividade em 3 municípios, quem será o recebedor desse ISS? É o seguinte. Se o governo for MEI, ele já está contribuindo ali com o ISS também, né? Isso. Agora, o tributo vai ser gerado também, por exemplo, no dono do parque privado. Vai ser cobrada lá uma taxa para entrar. E aí o percentual... É isso que eu quero explicar aqui. Por exemplo, a venda foi efetuada em Ponta Negra. Então, o voucher é emitido pela tributação de Natal. Então, ela está cobrando o ISS da venda de um passeio em Natal, como se fosse qualquer um outro produto normal. Tá? Não é a venda, é o ponto de partida. Pera, calma. E a venda é na internet. Não, mas o voucher é emitido, se for em Natal, o voucher, se for em Natal, o voucher é emitido pela Secretaria de Tributação de Natal, certo? Aí, nesse passeio, tem uma entrada no Santuário das Dunas de Genipabu, que é de Extremóis. Aí o proprietário vai receber o dinheiro e ele vai pagar o ISS referente àquela parcela que ele recebeu. Lá nas Dunas Douradas, como é atualmente, é gerado, Extremóis, é gerado o ISS daquela venda daquele local. Tá? Jacumã, é Ceará-Mirim, vai ser gerado para Ceará-Mirim. O que aquele atrativo trouxe. Tá vendo? Então quem vai receber e quem vai pagar o ISS é o atrativo. A prefeitura ela ganha sobre a parcela da venda aqui, tá certo? Os atrativos são separados. E os atrativos vão pagar sobre o ISS. Se acontecer a venda e a execução, por exemplo, for na praia de Genipabu, então quem vai reter esse ISS é Extremóis. Se ele ocupar, ninguém... Se eu comprar uma passagem São Paulo-Natal, foi gerado um ISS aonde? No estado de São Paulo. Foi de ônibus, vamos supor, pega um ônibus... Depende de onde tirou. Eu comprei na cidade de São Paulo, lá no Tietê, na estação Tietê. Aí vai ser gerado lá. Aí eu mas gero se você lá. comprou aqui, vai ser gerado mas aqui. eu quero chegar onde eu quero chegar. Eu comprei lá na estação Tietê uma passagem São Paulo-Natal. Eu passei por quantos estados até chegar aqui em Natal? Vários estados. O ISS foi gerado lá. Agora, o que eu consumi durante esse período, tá? de São Paulo para Natal, 2 dias de viagem, restaurantes e tudo, foi pago o ISS em cada atividade, cada produto que eu fui comprando no caminho. Tá? A mesma coisa assim,
Você tem o ticket que foi vendido na Natal, vai gerar um ISS aqui. E os atrativos vão pagar o ISS na visitação dos atrativos, não pela passagem. Vai existir mais não, bugueiro de Extremóis? Me esclarece. Extremóis vai ter a venda em Extremóis. As vendas geradas. A venda é virtual, Mas é gerado por ponto de partida. Na hora que ele for sair de Extremóis, é gerado para Extremóis. É linkado direto. Eu estou vindo de Maceió com um ônibus de 50 pessoas. Daqui a Aí 20 você dias. vai. Aí eu vou lá no sistema. Qual é o produto? Eu quero comprar para sair lá da praia de Nipabu. Qual é o produto que você vai comprar? Qual é o produto que você vai comprar? Um produto partindo de Genipabu. Botar em Natal, Ponta Negra. Esse vai para Natal. Não é assim? É de onde parte o produto, é que foi vendo. Quem vai emitir o voucher? Quem emite o voucher? Aí o caso de Extremóis, das dunas de Extremóis, o que você vai passar para a pessoa lá é que vai ser pago o ISS do valor que vai passar, a prestação de serviço dele lá, né? Assim? Agora, Deixa ele concluir o raciocínio dele. Deixa ele concluir o raciocínio, porque ele fez o questionamento, cara. Não, peraí, calma. Na verdade, eu sou advogado do Leão, porque está na assessoria jurídica do Leão. E essa é a questão do tributo em si, do ISS, é só um ponto que eu quero chegar na questão também da concessão das áreas de uso público, ok? Que no caso são as unidades de conservação. Então, para poder que seja realizado um serviço, uma prestação de serviço em unidade de conservação, tem a questão da concessão para isso também. E aí, como seria feito esse pagamento? Seria interrompido no voucher? Porque tem bugs que poderiam não entrar nessas áreas. Então, seria emitido outro valor e por aí vai. Então, é importante a gente destacar a questão do ponto de partida, como eu estava falando, mas eu também acrescento ainda o seguinte. Tem gente que, assim, não, eu quero utilizar a Genipabu, a APA de Genipabu, a PAG, e aí só que a minha hospedagem é aqui em Natal, ou a minha hospedagem é em Extremóis. Então, o ponto de partida é que vai gerar. Certo. Sim. Mas e aquelas pessoas que estão apenas em trânsito, não de passagem, que não tem a pernoite por aqui, só vem passar o dia. São alguns questionamentos que não precisa responder aqui agora. Não tem a leitura do QR Code na entrada. Agora. O parque vai arrecadar. Existem pontos que é a questão do tributo proporcional à cota do parque. Porque, quer que ou não, a gente vai ter que abrir um processo para isso. Sim. Para a utilização das unidades de conservação. Que boa parte, inclusive, claro, Genipabu, você tem um instrumento de concessão, vai ter que ser feito algo disso. E nós temos um outro... Hoje nós já temos um termo de permissão de utilização, né? De todas as áreas que só que a partir do momento nós que você já utiliza... atuamos há 40 anos. Só que aí já é um novo sistema que pode gerar a questão da concessão. E outra, bem rapidinho, em Tibau do Sul, o IDEMA está passando por uma situação agora bem peculiar, que é justamente na questão de comunidades tradicionais, certo? Toda e qualquer ação, qualquer ato administrativo, agora, não é somente lá, mas é na verdade todo o estado, onde tem comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos, até ciganos, que possam entrar nessa questão, porque tem uma norma da OIT, uma 69, nós temos que realizar consulta livre prévia informada para essas comunidades. Então, assim, a ideia do aplicativo é boa. A partir do momento que o Estado ou outro ente da administração pública autoriza, antes, se vai passar na rota, pronto, no caso, em Pipa, Cibaúma, nós temos aquela parte de falésia e tudo mais. Para que o Estado possa autorizar, tem que ser feita a consulta livre para informar da comunidade em Cibaúma. Se for para a Ponta do Tubarão, lá na RDS Ponta do Tubarão... Como costume e tradição, a gente já utiliza essa servidão de passagem há 40 anos. Essa questão da norma da OIT é o seguinte, nós temos uma portaria interministerial número 60, que é recente, digamos assim. Essa norma da OIT, ela foi ratificada aqui no Brasil em 2002, e até então a nossa legislação aqui no Brasil, ela não contempla plenamente a OIT.
nós tivemos um despacho do Ministério Público Federal para que a gente só pudesse justamente autorizar, permitir alguma coisa, se qualquer tipo de empreendimento ou atividade possa impactar diretamente essas comunidades, tem que ser feita consulta livre para informada. Atualmente, ou seja, não interessa se você já tinha passagem há vários 50, 40, 100 anos atrás. Com esse despacho do Ministério Público Federal, nós agora somos obrigados realmente a realizar consulta livre para informada das suas comunidades. Então, assim, nós temos alguma dessas comunidades no nosso roteiro? Tem Cibão 1. Não, é sul. É no sul. Cibão do Sul tem Cibão 1. Veja bem, a gente só vai poder vender produtos, tá certo? Vamos supor, Maracaju é uma unidade de conservação que tem um número limite lá de uso, não é isso? Então, tem as empresas que vendem ali, Portal de Maracajaú, Maracaju Dive. Então, essas empresas elas vão disponibilizar suas cotas, tá certo? Para entrar no voucher. Então, só é vendido até o limite que é permitido da unidade de conservação. Eu estou falando justamente do seguinte ponto. A partir do momento que o poder público autoriza justamente esse tipo de atividade de vocês, tem que passar ainda por um trâmite, Sim. que é um processo de consulta livre para informada. É isso que eu destaco. Quando tem comunidades. Saber se tem comunidade quilombola, se Exato. não tiver, né? Dentro do roteiro tem que ser autorizado. Há quantos anos a Secretaria legitimou a atividade? Mas eu acho que a gente está fugindo. A gente está só no assunto. Só uma pergunta aí, imposto. Senhor. Porque foi o governo. Agora está sendo cobrado. Esse ponto que a gente vai ter. Ou seja, o governo cria a lei para a atividade e agora diz que não pode fazer. Não, a gente está presta É outras coisas. Presta só um pouquinho. Não está esses dois no fim. Senhor, só um pouco mais da sua atenção. A gente não está deslegitimando a atividade de vocês. De forma alguma. O que a gente está dizendo é que, para continuar a atividade agora, por conta de uma pressão do Ministério Público Federal, a gente tem que, inclusive, por conta de uma norma internacional, que até pouco tempo pouco se falava, que inclusive isso aí praticamente assim, pegou muita gente de surpresa, que a gente tinha essa norma, mas a gente praticamente não observava isso plenamente. Tanto que nós temos processo de licenciamento ambiental na região lá de Pipa suspensos, porque a gente só pode fazer em Pipa. A gente só pode fazer qualquer tipo de licença se ouvir a comunidade de Cibaúma através de uma consulta livre para informada. Exato. Então, o que é que isso causa? Se vocês vão realizar uma atividade econômica, inclusive dentro de uma unidade de conservação, até vocês vão precisar da autorização para tal. E aí a gente vai ter que realizar também essas consultas livres pré-informadas com essas comunidades. Vocês, o órgão detentor da autorização, que vai passar para vocês, e junto com a comunidade. Que hoje já então, tem, né? não é algo assim, nós já passamos há 100 anos. Isso é algo recente. Então, é uma determinação do Ministério, é uma recomendação do Ministério Federal, que está acontecendo não somente aqui no Rio Grande do Norte, na verdade está em todo o Brasil. Vários órgãos ambientais estão justamente trabalhando nessa questão. Não, e assim, trazendo para cá, essa tua contribuição é super importante, porque eu acho que o objetivo da apresentação do projeto não é impor o sistema, mas é justamente entender os entes que estão envolvidos para poder entender. Cara, teve uma mudança na legislação que você falou aí, que é nova, uma norma com a recomendação do Ministério, ninguém vai meter agora os pés pela mão e lançar um produto que não faz sentido. Na prática, isso altera de alguma maneira a atividade agora no norte? Hoje? Não, no norte não tem. A única coisa que vai depender necessariamente é ouvir a comunidade, o que é que ela acha do programa ou de qualquer outra atividade que vai ser feita, ouvir a comunidade, apresenta essa proposta para ela e a comunidade não, beleza, a gente concorda. Na prática isso tem que ser feito hoje. Obrigatoriamente tem que ser feito. Se passar dentro de terras no norte também. Indígenas, quilombolas, que não é o nosso caso, né? Então, a pergunta é, na prática, hoje em dia, no norte, para implantar esse... Não precisa. Não, porque não tem comunidade quilombola, não tem. Exatamente isso. Na prática, no norte não há necessidade. O programa em si é uma ideia muito boa. Certo. Agora estou dizendo que a partir do momento que executa o programa, na hora que você vai utilizar em áreas de
como das tradicionais, Tem que ter a aí licença. você tem que ter a consulta livre para informar. Entendi. Entendeu? E hoje não há, então não há necessidade. Mas não passa não, eu queria saber a só deixando que da questão o do imposto, mapeamento que era assim. dessas comunidades tradicionais ainda está sendo realizado. Esse é a questão. Pode ser que apareça mais aí agora. Porque, pronto, no caso Se aparecer uma tribo do exatamente. vai ficar cancelado o processo que já existe há tantos anos. Cancela que o governo sancionou. Cancela. Não mexe esse processo. Mas Acho que aí é uma Só para destacar, o INCRA, vamos lá, gente, o INCRA é que é o responsável para poder elaborar a questão do mapeamento da parte do quilombola. A FUNAI é justamente responsável pela questão das populações indígenas. Nós não temos ainda uma norma sobre as demais populações tradicionais. É um limbo da questão. Mas como das quilombolas e povos indígenas, nós temos já 2 órgãos sentados que vão trabalhar sobre, já estão trabalhando sobre isso. Tem a questão da área demarcatória, porque, em detalhe, a 169, que é a norma internacional, ela fala muito sobre a questão de auto-atribuição dos povos. Então, ou seja, se eu estou ainda demarcando, então não existe, entre aspas, um território oficial, certo? Na teoria. Mas na prática, se eu pegar o 169, se o indígena disser que é daqui até tantos quilômetros, deve ser obedecido o que o indígena está falando. Mesmo que ele não tenha ainda a demarcação. Não chama a galera vai atrás. Mas aqui a gente está, para a apresentação do sistema. A implantação do sistema pode ser discutida depois, até por isso que cada órgão está aqui. Então, assim, se a gente fosse até a cada dificuldade na implantação, a gente não sai daqui hoje. Eu acho que o ponto relevante que ele trouxe é justamente isso, é para poder entender A dúvida agora era só a visão dos países, a questão das várias questões que podem estar tributárias, de legislação. Então, esse ponto que ele trouxe, de fato, eu não sabia, mas é super relevante que isso vai ter que ser discutido e visto. Acho que merece depois uma reunião do sindicato com o pessoal da IDEM, para poder discutir esse ponto. Vai ter muita isso pode ser trabalhado de papel. A gente bota os cocar. Só ver a questão como é que nós fazemos. Mas a gente precisa entender o sistema. Certo. Eu entendi aqui o que ele colocou no sentido de ser cobrado no local em que a venda é feita, tá? Mas existem algumas legislações, na verdade, a maioria é que o ISS é onde o serviço é prestado. Exatamente. Então, nós aqui sabemos que a maioria dos turistas que vêm de fora fica lá em Ponta Negra, isso é fato. Então, naturalmente, eu vou comprar meu passeio em Ponta Negra. Mas eu vou realizar minha atividade, o meu serviço em Extremóis. Então não tem sentido, amigo, da gente cobrar o ISS para Natal. Tá entendendo? E assim, o projeto piloto... Não, mas tem um passageiro do Extremóis também. Mas entenda que quando a gente... perto do diário, mínimo perto de Ponta Negra. Não, as agências hoje, as agências, não sei quem, que estão lá lotando a praia de Nipabu, elas estão executando lá em Extremóis. Aquele serviço, no meu entendimento, é para ir para a tributação. Agora, o que parte de Ponta Negra, da porta do hotel, desceu, pegou no hotel de Ponta Negra. O que eu questiono é justamente nesse sentido. Como é seu nome? Eric, é o seguinte. Toda... Peraí. Deixa eu concluir aqui, que ela está tentando falar. Toda venda tem que ter uma emissão de uma nota fiscal, não tem? Toda venda, né? Então, quando você emite essa nota fiscal, o ICMS ou o ISS, ou seja lá o que for, o IPI é gerado, tem umas normas disso, né? É questão de ver a legislação pertinente a essa questão do ISS e ver quem é que o emissor. O emissor pode ou não cobrar o ISS, mas entendeu? Mas existe, por exemplo, os passeios de público, um sai direto do hotel. Certo? Olha, eu acho que aí é isso como aí ela está discussão dizendo. Tributária que também não cabe aqui.
tem que sentar e... Deixa eu só puxar aqui de volta aqui o o que eu Fox. acho que teria que ver é se o programa, se o sistema, ele consegue dividir, vamos dizer, a prestação de serviço De Natal para Natal, dos Tremóis para os Tremóis, o cara que presta serviço lá. Deixa eu voltar o ponto aqui pro foco da questão do produto. Isso. Se a discussão é tributária, eu acho que não cabe nem aqui, é discussão jurídica. Não, mas o que a secretária de tributação lá colocou, eu acho assim, é que quem hoje pega, quem hoje que faz o passeio do bug. Gente, deixa eu só alinhar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias e não vai sair nada. Lá. Essa é só vai Eu entender. acho que o sistema teria que saber dividir. O sistema divide. Olha, se a prestação de serviço foi lá, ele gera para vai se ele for para a nação, Vamos assistir aqui a apresentação. Esse é o sistema. Pelo amor de Deus, gente. Parece jardim de infância. O pessoal da tributação, eles têm que tirar dúvida deles. Faz sentido. Eu creio que muitos aqui já compreenderam a ideia. O que a gente está tratando aqui? Aí ninguém tá dizendo como é que vai fazer, ninguém vai começar amanhã não. Só pra vocês entenderem. A gente tá apresentando aqui, a partir desse momento, agora, a gente deve marcar uma conversa com vocês lá do IDEMA para poder entender essas questões de legislação. Vai ter que marcar com o pessoal da tributação do município para poder entender. Porque não adianta que ficar, meu município é quem deve ganhar, não, meu município é que deve. Não, vamos olhar depois individualmente, né, em reuniões setoriais, eu acho, para poder identificar. Porque tudo isso que vocês estão falando tem que ser obedecido enquanto regra de negócio. Se a legislação disser, cara, ninguém ganha dinheiro, quem ganha é o município tal, pronto, acabou. Vai ter que ser obedecido o que está dizendo na legislação. Pronto, ele trouxe um ponto aí de umas normas que o Ministério coloca que vai ter que ser obedecido. Mas para a gente poder avançar, que a gente já está com a hora de Exato. mas eu acho que o momento é para isso mesmo, para a gente discutir essas questões. Por isso que vocês estão aqui discutindo tributação, né, a parte legal. Mas assim, no entendimento leigo, né, da minha parte, se o bugueiro ele é formalizado, ele tem o CNPJ de MEI e ele já contribui lá da sua... Não, como é que é? Ele não tem CNPJ de MEI, ele é autônomo. Não, ele pode ser bugueiro, ele pode ser esse. Não, mas ele tem que ser MEI. Ele pode ser MEI. A maioria... Já paga o ISS. O ideal é que todo ele fosse MEI. Grande parte já são MEI. Ó, aí assim, mesmo quem não é formalizado, ele eventualmente está ligado a alguma cooperativa, porque o sistema do pagamento, né, Marcos, você me corrija, ele vai distribuir o pagamento para o bugueiro, para o dono do parque, aí o município vai ganhar na arrecadação lá do dono do parque, né, porque o cara vai cobrar uma taxa para entrar no parque de dunas dele. E aí o município, no meu entendimento, o maior ganho do município vai ser esse, além, claro, como eu falei no início, da distribuição de renda que o turista está deixando no restaurante, na balsa, né, nessas outras atividades. Gera, né? Isso tudo gera. Agora, diretamente, a arrecadação do município, no caso de Extremóis, vai ser de Extremóis e Natal. Né? De Natal, na maioria, como eu acho que é de Natal, vai ser o ISS que ele já paga na contribuição do MEI dele. Né? Agora, no caso de Extremóis, não sei quantos bugueiros tem credenciado lá na prefeitura. 105. Né? Ele já está pagando lá o ISS dele. Mas a arrecadação maior eu entendo que vai ser lá do dono do parque, que vai gerar uma fatia maior. Tudo vai ter uma parte. Isso. Do meu entender, né? Que todo mundo vai pagar. E assim... E todo mundo vai pagar. Aí, assim, se o município ou o IDEMA vai cobrar, sei lá, uma taxa de preservação ambiental, isso tudo vai ser discutido. Isso tudo vai estar dentro do valor do voucher, entendeu? Porque aí o que eu estava falando é que todas as partes, quando eu compro uma atividade hoje de, sei lá, vamos pegar o exemplo do bug. Tem o bug, tem o acesso do Parque de Dunas, tem a travessia da balsa, tem a taxa do IDEMA, tem o ISS da prefeitura e tal. Esse valor, isso vai ser feito via split, né? Menos a parte do imposto. A parte do imposto tem que ser pago às guias de imposto que é gerado através do que é arrecadado, como já acontece normalmente. Mas, por exemplo, o Parque de Dunas, que cobra uma taxa e ele recebe dentro do valor do voucher, no split isso é feito, e no relatório que vai ser disponibilizado financeiro, vai ter lá, o prestador IVES, que é do Parque de Dunas, esse mês arrecadou R$30 mil. Pronto, ele vai ser tributado pelo município que ele está operando para poder recolher a parte do imposto. Com relação aos produtos, vai ser relacionado a... Do escopo que você está apresentando,
tem variáveis para tudo isso, né? Exato. Não vejo problema quanto ao que você está apresentando, né? Então, vamos lá, para a gente fechar aqui e correr com o tempo de todo mundo, né? Com relação Então, a gente tem a execução do serviço. Dentro da execução do serviço, está dentro todos os itens que a gente falou que compõem. Só para a gente fechar aqui, gente. Pós-serviço, a gente tem a parte de avaliação, que é o que eu falei lá antes, né? Para poder ter análise dos resultados da prestação de serviço de cada um. Aqui é só um escopo visual, não é projeto em andamento, mas sim a ideia de um portal único, onde todos os serviços são categorizados, os produtos turísticos do RN, no caso do serviço do bug. Não vai ser oferecido aqui o serviço de um bugueiro específico. Nenhum bugueiro vai ter marca aparecendo aqui, certo? Nenhuma empresa tem produto aparecendo. O que a gente tem quais são os roteiros de bug que são oferecidos no Rio Grande do Norte. As opções do serviço. As opções do serviço, né? Aí como é que eu vou de saber a quem eu vou pedir? É uma associação, no caso? Não, você vai comprar o roteiro. Ele vai você cair está na fila. Se comprando você um não tiver roteiro de indicação... bug. Aí o robô é que vai dizer. O sistema, o algoritmo do sistema vai pegar o próximo da fila. Do mesmo jeito, quando você pede um Uber, você não escolhe o E caso você tenha um que for uma indicação, você pede o link dele e compra pelo link dele. Tá certo? Então, assim, a ideia, só reforçando, é uma solução única que tem através de portal e através de mobile. Então, além do site, tem a questão dos aplicativos de gestão dos operadores de serviço que são os bugueiros. A ideia é que para o turista a gente passa a oferecer aí maior segurança, praticidade, facilidade de compra e mobilidade desse cliente estar comprando com maior facilidade. A gente está falando aqui de implementação de uma solução que para o cliente ele já usa, gente. A gente está discutindo aqui como organizar o setor e o destino. Como é que a gente se insere a isso? Porque na prática, o que a gente está fazendo é agora conseguindo se comunicar com o consumidor que já está comprando. Isso já é uma realidade no mundo todo. Come, então, toma assim, remédio, viaja, exato. compra Então, assim, imóvel, faz tudo. A gente está discutindo aqui como é que a gente se comunica com ele, né? Na verdade, para o usuário, quem vai ter menos dificuldade de usar isso aqui são eles. A gente que tem que organizar agora a casa para poder entender como é que a gente consegue ordenar tudo isso para poder como a gente se insere, né? Isso, para botar para rodar. Na questão do bugueiro, né, como eu falei, todo o sistema individualizado no sentido de acesso dele, a parte de disponibilidade de agenda que ele vai disponibilizar e esses bloqueios vão estar sendo feitos automaticamente, e toda a parte de gestão dos roteiros que ele atende. Né? Cada bugueiro ele pode ser alocado em serviços específicos. Por exemplo, eu só atendo porque minha licença é só litoral sul ou litoral norte, ou é só litoral norte só em Genipabu. Então, à medida que eu estou alocado em cada serviço, minhas agendas são disponibilizadas e eu entro nos rodízios específicos de cada um desses roteiros, certo? Roteiros destinos. Aqui só uma ideia do que é o conceito do voucher, mas basicamente ele é um documento onde vai ter todas as condições que o cliente está comprando, qual foi o valor, o ticket, quem vai atender ele, a roteirização para onde ele passa. Descrição do serviço. Exato. E a quantidade de QR Codes que vão ser bipados para ele. Então, assim, ele vai ter clareza aonde ele vai estar bipando. E como eu falei, a ideia de bipar é justamente para poder também ter o controle, para poder entender se o roteiro está sendo feito num tempo hábil, velocidade está adequada, se o cara realmente concluiu o serviço ou não. Para, numa eventual queixa de um turista, o consumidor saber se o Marcos de fato se procede ou não procede. O roteiro foi feito num prazo muito curto, ele não passou em tal área que estava prevista. Ações de promoções, de desconto, pode ser planejada nesse sistema? Na abastação vamos estar 10% off, 20% off? Isso é regra de negócio também. Então, assim, tudo que você pensar que pode ser uma regra de negócio, aí a gente tem que discutir para poder colocar isso dentro da solução, certo? Como a gente está falando de um produto que é uma ideia de iniciar um MVP, né? Iniciar um projeto piloto, que tanto é que a gente não está falando do estado todo, não está falando de todos os produtos, a ideia é em cima disso ser construído. Quando eu falei lá no início, até hoje, o BTMS, que é o Sistema de Gestão do Voucher Único de Bonito, ele não está concluído, né? Eu digo não está concluído porque, assim, o tempo todo os caras estão, inclusive, estão trabalhando nesse momento, lá na solução deles, a questão da parte tributária, para vocês terem ideia. É um produto que tem 30 anos, até hoje os caras estão quebrando cabeça porque boa parte dos... Gente, só atençãozinha aí. Até hoje,
eles têm um problema tributário, pra vocês terem ideia. O produto de Bonito, a grande maioria deles não acontece em Bonito. Não sei se todo mundo sabe. Ele acontece em Botoquena, né? Serra da Botoquena. Jardim, Botoquena. Então, assim, tem muita coisa separada e até hoje estão lá quebrando cabeça também com isso. Né? Quer dizer, então, assim, outro município também. e é um produto que tem só 30 anos rodando no mercado. Então, assim, essas dúvidas que a gente está tendo aqui hoje é mais do que normal. Mas os caras começaram lá em um momento e estão na caneta. rodando. Então, o cronograma aqui ele tem um erro aqui, eu acabei depois não me ligando aqui, esse prazo que são 10 meses, ele está executado num prazo de 8 meses. Então a gente dividiu em algumas etapas, justamente porque assim, a ideia não é do dia para a noite isso está rodando. A gente já tem boa parte da estrutura de produto que a gente tem no mercado e a gente vai construir uma outra parte. Então assim, a ideia inicialmente é fazer a apresentação beta do produto para poder começar a cadastrar os profissionais para colocar o pessoal dentro e começar a validar quem está irregular, para poder regularizar quem não esteja. Começar essa parte. Depois a construção do portal, o módulo de avaliação e o portal com venda em modelo trilingue, né? que é a última etapa ali. E toda a parte de relatórios analíticos, mas assim, é só o ajuste do tempo. As etapas são 5, mas finaliza com 8 meses, certo? Tem só um erro no cronograma aí. Esse material depois eu posso fazer só o ajuste e disponibilizar e você tem um contato todo mundo e pode estar repassando para todo mundo. Solange tem. Eu gostaria só que você voltasse aí, eu queria fazer algumas coisas. Ainda teria mais alguma coisa? Não. Queria só fazer umas considerações. Ela vai dizer que vai pagar tudo, tá tudo pago já. Começa amanhã. Eu acho assim, até explicar por que eu estou aqui, né? O serviço de bug turismo é regulamentado pela Secretaria de Estado de Turismo. Mas essa discussão, inicialmente, nós tivemos uma reunião com o SEBRAE, eu estive na visita técnica, estava MAC, estava IBS, estava REF, estava CADMO, lá em Bonito. E lá desde Bonito que eu faço algumas considerações, assim, eu acho que é salutar, parabenizo a Imarco pelo trabalho, pela equipe do Sindbook que está correndo atrás, é uma ação que, como foi dito, né, desde 2019 que vem sendo discutida e que não tinha sido dado o passo de fato. E eu acho que agora realmente estamos dando o primeiro passo. E numa discussão prévia que eu tinha tido tanto com os meninos lá em Bonito ainda e depois com o pessoal do SEBRAE, eu disse, gente, eu acho legal a ideia, eu acho que é uma tendência, a gente vai lá agora, uma tendência eu deixo muito claro, é uma tendência que eu vejo, não vejo a curto prazo, eu vejo a médio prazo. E esse médio prazo eu não sei especificar quanto tempo iremos levar. Porque antes da gente chegar nesse ponto de 2 meses, eu acho que primeiro vai ter que ser resolvido esses entraves tributários, porque acontece em cada território municipal, a questão de legislação, todo esse embate, até porque a gente sabe que todo sistema digital, ele é o seguinte, ele é muito dinâmico. E na velocidade que ele é dinâmico, se ele for feito hoje, quando a gente resolver todos esses pontos que temos a resolver, o sistema pode ficar obsoleto. Então, eu acho que primeiro ponto é assim, ver realmente com o aspecto... A viabilidade jurídica, fiscal... Jurídica, tributária, legal, junto a cada território municipal. Aí a gente tem que ter assim, muito claro as competências do município e do Estado. Porque tem coisa que o Estado não tem como resolver. É competência municipal. A autonomia não é nossa. Então, antes de chegar nesses 2 meses aqui, nesse cronograma, a gente tem um X aqui que não sabemos quanto tempo iremos levar. E que aí tem que ser resolvido. Vamos fazer o piloto com Natal e Extremóis junto ou só com um, especificamente, não sei. A decisão não é nossa, da Secretaria de Estado de Turismo, realmente tem que ser interna. Mas algumas dúvidas que eu fiquei foram: quem vai vender o voucher? Pois é, porque a gente sabe que tem as agências de receptivo, tem o pessoal do hotel, que hoje como é que funciona?
Quem é que vende o passeio de bug? Taxista. Todo mundo. Todo mundo vende. O vendedor de Não, coco, hoje de é vinho. vendedor de coco, picolé. Não, pronto. Respondendo já. É. Então a pergunta é, quem vai vender? No meu entendimento, é a internet. Não, pronto. Eu não, vamos fazer só o Mas aí seguinte. Você vai acessar o sistema, eu turista, lá em São Paulo. Entrei. Não, mas existe A um agência- CNPJ. Tem que ter um Pronto. CNPJ. Entendeu? Ó, Sim, tá. Uma instituição que vai gerir o negócio. eu vou fazer algumas Entendi. colocações aqui que a gente não quero abrir para debate, porque a gente vai se estender bastante. Como se diz, já está play no feriadão aqui, né? Mas é importante. Mas as a gente reflexões pensar, que tem que ter nos grupos, quando for nos pequenos grupos discutir. Quem vai vender esse voucher para o turista? Seja o turista que está em Natal, o que está na agência, o que procura lá na beira da praia. Eu cheguei aqui, agora eu resolvi fazer um passeio de bug. Aquele que se programou e que está comprando lá em São Paulo pela agência, ele chega numa... A gente sabe que tem isso. Tem o turista que chega numa agência e diz: eu quero comprar o meu pacote completo, eu quero comprar o hotel, eu quero comprar o meu transfer do aeroporto para o hotel, eu quero comprar a passagem de viagem, eu quero comprar os passeios. Então, todo mundo tem que saber onde o passeio está sendo vendido. Os outros roteiros não vai deixar o cliente confuso quando diz assim: esse roteiro você compra de voucher, outros roteiros você não compra com voucher. Só reflexões, gente. Os roteiros apresentados poderão os roteiros não apresentados poderão ser comercializados por quem? Só para a gente ir refletindo. O número de passageiros será vendido pela capacidade do bug? Ou do prontinho que a gente tem também, que a gente sabe que Sim, é um porque outro. pode ser 2, pode ser 3. Tem bug que tem capacidade para 4 passageiros, tem bug que só tem capacidade para 3. Isso. Já Outro ponto a saber, assim, para a gente... como fica a questão do ponto do credenciamento. E por último, só uma outra coisa que eu vejo, assim, o grande desafio que se tem com relação a Bonito e ao passeio de bug é que, em Bonito, você compra o voucher, vou botar aqui hipoteticamente, gente, porque eu não tenho isso mapeado, mas digamos, existe lá 10 passeios distintos. Você vai na Gruta do Buraco, não sei das quantas, você vai no parque, não sei da onde. E para cada coisa você compra um voucher específico que tem o seu custo. E dentro daquele voucher, daquele passeio exclusivo que você está comprando, aí você tem alguns opcionais. Então, eu vou para o parque. No parque eu posso comprar se eu vou fazer tirolesa, se eu vou fazer trilha, 3 ou 4 alternativas lá dentro. Ok? Aqui, o grande desafio que eu fico vendo é o seguinte. Assim, a diferença, você tem diversos fornecedores que você compra o seu ticket avulso, sabe? E aqui eu vou ter um passeio, um voucher, com várias coisas integrando. Então, assim, mesmo quando diz assim... Aí você usa dinheiro. Não. Cartão. Não, não é nesse aspecto não. Lá naquele diz assim, você compra o voucher, você vai lá e vai ter 4 entradas. Mas você... 4 pagas durante o roteiro. Mas você está vendo que os seus 4 pontos é feito por um único fornecedor, digamos assim, que eu estou querendo dizer, por um único bugueiro. Sim. E como vai ser... a diferença que eu vejo bonito é isso. Bonito eu vou lá, eu vou aqui no parque, com ela, eu compro meu voucher. Eu vou lá no outro passeio, eu compro com ele aqui. Eu vou ali com ela, é um outro. Cada um... Com o seu cada qual. Cada qual. Aqui não, eu vou comprar um voucher, tá? Com o bugueiro aqui e com o serviço dele. Exatamente, eu estou comprando o serviço dele para entrar nos outros locais. Então, isso, juridicamente, tributariamente, eu não sei responder como isso vai ser feito. E é esse ponto que eu vejo assim, que tem que ser discutido, todo mundo junto aqui, o bugueiro, exatamente, com o tributário jurídico de cada município, para ver como realmente deixa esse claro, tá certo? Era esses pontos que eu gostaria de deixar assim, para refletir das próximas, que eu sei que
irão acontecer outras reuniões para dar continuidade à discussão. Só um segundinho. Tá certo, bem colocado. Solange, eu acho que uma das coisas que a gente mais ouviu falar em Bonito foi, se não houver uma união de todo mundo, o abraço de todo mundo, esqueça porque nada vai funcionar. Por isso que a gente está fazendo isso aqui, porque a gente precisa aqui de todo mundo. Caso a gente não fizesse todo mundo não abraçar a ideia, achar que isso é benéfico para o destino, para Natal, vamos Vai esquecer continuar pior porque do não que vai está. dar certo. Vai piorar muito mais. Vai piorar. Por isso que a gente está convidando todo mundo para que as pessoas entendam e queiram abraçar. Até eu quero agora. Não, peraí. Não, eu vou não. Até eu quero agora. Acho que não.